Sejam muito bem-vindos a esse segundo bloco dessa série de mensagens que estamos trazendo a respeito da música, principalmente no contexto da adoração a Deus. É muito bom estarmos aqui de novo para conversarmos um pouco mais sobre o assunto. Estávamos falando no primeiro bloco a respeito da importância que é para nós estudarmos esse tema por duas razões básicas. Existem outras, mas duas básicas. Primeiro, porque a música não é neutra, ela nos afeta de alguma forma, tanto física, emocional, quanto espiritualmente. Segundo, porque estamos lidando com um inimigo especializado na área e que odeia o povo de Deus. Então, se ele é um grande músico e inimigo do povo de Deus, temos que entender que ele vai usar a música contra o povo de Deus. Nós falamos também um pouco a respeito do rock and roll. O que é, de onde vem isso, qual a pregação dos roqueiros, o que eles falam sobre este ritmo musical. E depois terminamos falando um pouco sobre o gospel, que é trazer essa música popular para dentro da igreja com uma letra religiosa, e vimos por que Deus não pode aceitar isso como método evangelístico de louvor ou adoração a Ele. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouco sobre música e reforma. E eu pergunto, é necessária uma reforma na música da igreja hoje? Eu creio que sim. E nós vamos ver alguns elementos para os quais precisamos atentar. Veja, quando a gente pergunta assim sobre a música que agrada a Deus, a pergunta central é possível saber a música que agrada a Deus, o que Ele aceita, o que Ele não aceita? Alguém pode dizer sim, é possível. E alguém pode questionar, como é possível? Você já esteve no céu para ouvir a música que se pratica lá? Você conhece, sabe como é? E muitas pessoas já me perguntaram isso. Como eu posso saber a música que agrada a Deus? Veja, nós aqui nunca estivemos no céu, mas uma pessoa em visão esteve lá. Nossa profetisa Ellen White. E ela ouviu a música do céu e descreveu a música do céu. Não apenas isso, mas também temos princípios na palavra de Deus e no próprio Espírito de Profecia que nos dão instruções a respeito daquilo que agrada a Deus em várias áreas, inclusive em relação à área da música. Agora veja que interessante, nenhum de nós nunca esteve no céu. Mas preste atenção nesse texto aqui. Podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial em redor do trono. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica do seu louvor. Então veja, é aqui que a gente aprende. A música do céu. Olha esse segundo texto. Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Ué, mas a gente nunca esteve no céu? Como é que a gente vai saber como é que é isso? Será que Deus é incoerente? Se Ele deseja que aprendamos a música do céu aqui na terra, Ele não teria revelado algo sobre essa música para nós? Olha esse terceiro texto que apresenta uma cena de quando os remidos estiverem no céu. Olha o que vai acontecer. O coro angélico emite uma nota de vitória e os anjos nas duas colunas tomam o cântico. E a multidão dos remidos participam como se houvessem entoado o cântico na terra. E ela completa dizendo, e o haviam feito na realidade. Precisamos aprender a entoar aqui o cântico do céu. Então você se pergunta, se é aqui que temos que aprender como que é o cântico do céu, e aqui não trata apenas de elementos técnicos, de outros elementos mais, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer se eu nunca estive lá? É preciso que Deus tenha nos revelado algo sobre a música do céu para a gente poder aprender. Então existem algumas características, por exemplo, foi-me mostrada a ordem, a perfeita ordem do céu. O céu é um lugar de ordem. Então pense, em relação à música, a música no céu é tratada de forma ordeira, com ordem. Então, como deve ser a música na terra? Ordeira. Deve ser trabalhada de forma ordeira. Agora pense, quando nós vamos dirigir um louvor na igreja, qual é o momento de escolhermos os hinos do louvor? Em que momento nós escolhemos os hinos que usaremos para o louvor congregacional? É no momento do culto ou é antes de irmos para a igreja? Veja bem, a cena mais comum hoje é o quê? Vai começar o culto, o grupo de louvor está ali com o inário na mão. Qual hino? Qual hino? Qual vamos cantar? Esse não, esse a igreja não conhece, esse eu não conheço. Isso não é trabalhar de forma ordeira. Os hinos devem ser escolhidos antes de sair de casa e baseado em que critério que devemos escolher os hinos? Qual é o assunto da lição da escola sabatina? Se possível, qual é o tema do sermão? Porque a música ela tem um papel fundamental de fortalecer a mensagem que vai ser pregada. Não substituir, mas fortalecer. Então, o que vai acontecer lá? Vamos usar hinos para fortalecer isso. Veja que interessante que diz a palavra de Deus. Mas faça-se tudo com decência e com ordem. A pergunta é, tudo quer dizer o quê? Tudo.
Absolutamente tudo tem que ser feito com decência e com ordem. A irmã White comenta o seguinte: às vezes é mais difícil disciplinar os cantores e mantê-los em forma ordeira do que desenvolver hábitos de oração. Me diga uma coisa, desenvolver uma vida de oração diária e contínua é uma tarefa fácil? É difícil para nós. É uma luta diária para nos mantermos ligados à videira, ligados a Cristo, em oração, estudo da palavra. A irmã White diz que é mais fácil você desenvolver um hábito de oração do que você manter cantores em forma ordeira, disciplinada. Então temos que atentar para isso. Tudo deve ser feito com ordem, com decência. Outra característica interessante da música do céu: todo o serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência. E eu pergunto de novo, todo quer dizer todo, inclusive a música. Então fique a dica: se a música não evoca reverência, ela não serve. Não é a música do céu, porque tudo deve ser feito com solenidade e reverência. Agora veja que interessante, trazendo para questões um pouco mais técnicas. O cântico dos anjos não irrita os ouvidos. É macio, é melodioso e sem esforço físico. Eu pergunto já de antemão, existem informações para nós a respeito da música do céu ou não? Podemos aprender da música do céu sem termos estado lá? Existem muitas informações e essas são apenas algumas. O cântico dos anjos não irrita os nossos ouvidos. É macio, é melodioso, não tem esforço físico. Então, se você ouve uma música que fere os ouvidos, não é aceitável a Deus. Não é a música celestial, que é uma música suave e macia. Olha esse texto. Entre os anjos não há exibições musicais tais como movimentação física, voz áspera e estridente, o uso de todo o poder e volume de voz que é possível. Você já viu alguém cantando de uma forma que ele precisa afastar o microfone até aqui e a veia do pescoço parece que vai saltar? Esforço físico. Não é essa a música do céu. Como que é lá? Os anjos se deleitam em ouvir e também cantar, eles se unem. Os simples cantos de louvor entoados em tom natural. Tom natural, o seu tom, aquele dom que Deus te deu, o seu naipe, é esse que você deve usar para Deus. Agora veja, simples cantos de louvor. Se você estudar o tipo de profecia, você vai ver muito essa palavrinha, simples, simplicidade. Então, a nossa alimentação deve ser simples, o nosso vestuário deve ser simples. Nossos cultos devem ser simples. E a nossa música, simples. Por que simplicidade? Qual é a ideia da simplicidade? Imagine que eu te dei um presente e você abre esse presente, tira o embrulho e tem outro embrulho. E aí você tira aquele embrulho, aí tem outro embrulho. E você tira aquele e outro e assim sucessivamente. O que vai acontecer com você? Em determinado momento você já não está nem interessado mais no presente. Tanto embrulho. Então veja, por que simplicidade? Porque quanto mais embrulho, mais difícil vai ser chegar ao presente. Qual é o presente? É a mensagem, é a pregação. Então, quanto mais embrulho em volta disso, mais difícil será para a mente chegar à mensagem que está sendo pregada. Por isso, a simplicidade. O coro dos anjos não apresenta notas estridentes e gesticulações. Não é necessário. Por quê? Porque a movimentação física no cantar, de pouco proveito. Você não precisa ficar se mexendo, se balançando o tempo inteiro. Um gesto solene, não há problema nenhum, mas gesticulações. Às vezes parece que cada sílaba da música eu preciso fazer uma posição diferente. Não é necessário, porque você não pode chamar atenção para si, para o seu corpo. Você tem que chamar atenção para o que você está dizendo ao cantar. Agora, existem algumas características na música, alguns elementos que ofendem profundamente a Deus. O primeiro deles é o emocionalismo. O que é isso? Veja que interessante. Hoje em dia, no nosso contexto, vamos dizer, cristão, do mundo cristão em geral, as pessoas não querem mais compreender a mensagem. Elas não querem mais compreender a Deus, não querem compreender o Espírito Santo. Elas querem sentir. É um culto sensorial. Eu tenho que sentir algo, sentir uma emoção. E é por isso que muitas vezes estamos muito alegres, muito empolgados no momento do louvor. E como estamos na hora da pregação? Quando a Bíblia é aberta. Distraídos, entrando, saindo, mexendo no celular, vendo alguma coisa. Por quê? Porque nós não queremos compreender a Deus, nós queremos senti-lo. Queremos uma emoção.
É um culto sensorial. Veja que interessante o que este pastor Batista escreveu em seu livro. Um dos tristes efeitos do uso de boa parte da música cristã atual é o desenvolvimento de um apetite entre os crentes pelo que é sensacional. Sua ênfase é sobre o sentir, em vez de ser sobre o pensar. Então veja, existem algumas músicas, nós vamos mostrar alguns exemplos, em que algumas heresias passam despercebidas. Por quê? Porque estamos tão emocionados com a música que não estamos pensando no que estamos cantando. E por onde eu passo, eu sempre faço esse apelo aos irmãos. Cantem pensando no que vocês estão dizendo, pensando nas palavras, pensando na letra da música. Veja o que o irmão White diz a respeito. Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, despertando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente, e isso traz um problema, que é este. Conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos, a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Nós vemos isso por aí? Se não tiver um culto sensacional, aquele grande evento, grande show, como é que estão as igrejas? Só a explanação da palavra de Deus, só um estudo da Bíblia. Por quê? Porque muitas das pessoas foram atraídas à igreja pelo sensacional. E para você mantê-las na igreja, você precisa constantemente oferecer o que é sensacional. Senão, não dá prazer. Olha que interessante esse texto aqui. Estamos produzindo uma geração de pessoas que sentem seu Deus, mas não o conhecem. O que nós precisamos? Não é sentir a Deus, é conhecer. Me responda uma coisa. Eu posso, em um culto, não sentir nada fisicamente falando, e o Espírito Santo ter falado comigo e atuado na minha vida? Perfeitamente. Agora, eu posso ter sentido algo e não ter nada a ver com o Espírito Santo? Também. Então, não são os nossos sentimentos que devem ser usados como base para definirmos isso. Algumas pessoas dizem assim, e aí, o culto foi bom? Foi muito bom. Como é que você sabe? Por que foi bom? Foi bom porque eu cantei, eu louvei, eu me emocionei, até chorei, foi muito bonito, muito emocionante. Não necessariamente isso foi um bom culto. Eu posso sair de um culto preocupado e aquele ter sido um bom culto? Eu assisti a mensagem e o Espírito Santo falou no meu coração, filho, essa mensagem é para você. Você precisa de uma mudança. Você precisa de uma mudança. O Espírito Santo vai atrás de mim até em casa, filho. E eu estou ali preocupado naquela luta. Esse culto foi uma bênção ou não foi? Foi uma grande bênção. Mesmo que eu não tivesse pulado, batido palmas. Não são sentimentos que dominam. Agora veja que interessante isso daqui. Tim Fischer, no seu livro Debate sobre a Música Cristã, escreveu: muito frequentemente nossa opinião sobre uma música não está baseada na dignidade musical, textual ou até bíblica, mas em como ela nos faz nos sentir. Como eu me sinto. O que é uma música boa para você? É aquela que faz com que eu me sinta bem. Isso é uma música boa no contexto religioso hoje, mas não é no contexto divino. Olha que interessante. A música é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais, ok? É uma das ferramentas usadas para impressionar a mente com a palavra de Deus. E olha só o que a irmã White fala a respeito. A verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional. E quando eu li isso, eu quase caí para trás. Porque todo o meu trabalho na música da igreja tinha um foco. Eu preciso levar emoção às pessoas. Agora, por que ela fala o mais isenta possível? É possível a música não nos emocionar de alguma forma? Sempre traz uma carga de emoção à música, mas que seja o mínimo possível. Porque o nosso culto tem que ser como, segundo o apóstolo Paulo? Racional, na razão. Veja que interessante essa citação. Importa não considerar nossa obra criar excitação. Não é o nosso trabalho. Vamos lá, gente! Não é o nosso trabalho excitar as pessoas. Nós temos que levá-las a um pensamento racional, sóbrio, a respeito das verdades espirituais e das decisões que elas exigem. O Espírito Santo vem sempre por uma maneira que se recomenda ao discernimento das pessoas. Dan Lucarini, em seu livro Confissões de um Ministro de Louvor, diz assim: quando adoramos, temos de ser cuidadosos para não exaltarmos nossos sentimentos acima da verdade.
Adorar não é olhar para cima e sentir-se bem, mas prostrar-se e sentir-se humilhado. Adoração é submissão a Deus. E aí, irmão White traz um texto muito sério. Não importa quais sejam os êxtases dos sentimentos religiosos, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Não importa se está emocionado, está tudo muito bonito, tudo muito emocionante. Se não estamos fazendo o trabalho como Deus determinou, não tem nenhum valor. Temos que fazer como Ele pediu. Ainda Tim Fisher, no seu livro, vamos nos empenhar em encontrar uma solução bíblica para o problema, ao invés de tentar dar a nós mesmos o quebra-galho do emocionalismo. Por que quebra-galho? Porque as emoções são enganosas e elas são passageiras. E em nossos cultos de adoração temos que levar as pessoas a decisões racionais e que sejam duradouras ao lado de Cristo. Não uma decisão que você toma no momento de impulso, no momento de emoção, de êxtase, e quando você vai para casa você nem lembra o compromisso que fez com Deus. E ai daquele que faz compromissos com Deus e não os cumpre. Emocionalismo. Outra característica da música, elemento que Deus não gosta, que o ofende. Músicas com vãs repetições, altamente repetitivas. Você já viram alguma música assim que tem uma frase só e fica repetindo 5 minutos a mesma frase? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Preste atenção nessa música que vai tocar agora. Já deu para entender? Tá bom, né? Chega? Ou seja, quero te ouvir, quero te ver, quero te tocar, quero te conhecer. E só fica nessa e as pessoas estão lá, amém, glória a Deus, aleluia. Mas me diga uma coisa, como eu falei anteriormente, nós temos que o quê? Pensar o que estamos cantando. O que essa música está dizendo para você? Tá claro para você que está falando para Cristo? Quero te ouvir, quero te ver, quero te tocar, quero te conhecer? Tá claro isso? Não está claro. E as pessoas dizem, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Enquanto a letra, a mensagem da música não diz nada, absolutamente nada. Vãs repetições, nós já vamos entender o porquê disso. Agora escute uma música que fala a respeito de uma montanha muito alta. Preste atenção. Subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Mais uma, sabe? Subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Chega. O que você aprendeu? Subir uma montanha. Repetição. Repete, 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 mas no fundo não diz nada. E as pessoas estão lá. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Nós não estamos o quê? Pensando. Veja, essas músicas não são adventistas. E como eu falei no bloco anterior, a intenção não é criticar essas pessoas ou zombar delas, mas entender que nós temos luz demais para fazermos coisas como esta. Agora veja que interessante que saiu no Wall Street. Há um novo tipo de música cujo principal artifício é a repetição. Agora, para que isso? Para que repetição? Veja que interessante. Odair José Comim, ele é escritor, psicólogo e hipnoterapeuta. Ele trabalha com hipnose. Olha o que ele fala a respeito disso. Há diversas técnicas para estimular o transe. A mais comum é a repetição de palavras ou frases em tom monótono. Outro especialista, Roberto Goldkorn, escritor, psicoterapeuta e conferencista internacional, escreveu o seguinte: quando impomos uma tarefa repetitiva, estamos mandando um vírus para o cérebro. Ao chegar lá, não havendo programas de reconhecimento do que é ilógico, ocorre a inibição da atuação. A inibição da atuação de quem? Do cérebro. Como se o cérebro dissesse, opa, isso aqui não é comigo não.
vou sair fora. E ele continua dizendo assim, a hipnose também se utiliza desses recursos de estímulos repetitivos para afastar momentaneamente o nosso guardião da moral e dos bons costumes. Olha isso. Portanto, repetir inúmeras vezes algum comportamento, gesto ou frase pode ser o portão de entrada para um transe. Então por que as pessoas estão lá, glórias a Deus, aleluia, e não estão percebendo que a letra da música não diz nada? Porque o cérebro está apagado. Funciona mais ou menos assim. Eu falo algo para você e você entende. E eu repito, você já entendi. E eu repito, já entendi. Eu repito, já entendi. E o cérebro fica nesse conflito, já entendi. Até que ele fala assim, chega, não aguento mais, já entendi o que você está falando. E ele desliga. E aí nesse momento, quem é que vem? As emoções. E tomam conta da situação. Veja como isso é sério. Outro elemento da música que Deus não gosta. Antropocentrismo. O que é esse palavrão? O que é teocentrismo? Deus é o centro. A antropologia estuda o quê? O ser humano. Então, antropocentrismo, o ser humano é o centro. E como é que funciona isso? Muitas vezes vamos à igreja achando que nós vamos lá para assistir um culto, né? Aliás, com essa intenção de ir à igreja assistir um culto. Mas a igreja é lugar para nós assistirmos o culto? Ou para nós darmos um culto? Oferecermos um culto? Então, muitos cristãos hoje creem que a igreja é um lugar para onde vai para assistir. É para mim o culto. Eu sou basicamente um consumidor. E a igreja tem que me atender. Agora veja que interessante, tem algumas músicas que são compostas dentro dessa estrutura do antropocentrismo, e uma muito conhecida diz assim: Acredite, é hora de vencer. Pense, letra, pense. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Concordam com ela? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de onde? De dentro de você. É isso que a Bíblia ensina? Veja, é uma música muito conhecida, muitas pessoas cantam, amém, glória a Deus. E eu fui analisar um pouco mais essa música, o resto da letra, e eu descobri que ela tem só um pequeno detalhe que fala assim: Deus dá asas, faz teu voo. É a única citação de Deus em toda a música. Músicas antropocêntricas, você pode, você consegue, isso está em você, vai lá, você é um vencedor, você é um vitorioso. E muitas vezes, a igreja é um lugar para onde eu vou para me sentir pecador, para me sentir humilhado pelo Deus Todo-Poderoso. Porque um dos requisitos básicos para o Espírito Santo trabalhar na minha vida é o reconhecimento da minha condição, quem eu sou. E às vezes a igreja também cumpre esse papel de mostrar quem eu sou. Eu sou limitado, eu sou um pecador. E às vezes transformamos as coisas de forma que nos agrade. Olha que interessante isso daqui. A maioria das pessoas chega ao culto de adoração como se ele fosse inteiramente para o seu benefício, pensando que Deus não se interessa em receber algo deles. Deus não quer nada de nós. Ele quer dar muitas coisas para nós, sim, mas Ele não quer nada de nós, absolutamente nada. O pastor Ciro Sanches e Bordi, do portal Gospel Prime, ele disse assim: muitos cultos em nossos dias são reuniões para massagear egos, tendo como objetivo adular, elogiar e melhorar a autoestima dos crentes. Quando um crente é estimulado a só pensar em bênçãos, torna-se cada vez mais egocêntrico e individualista. Ele não frequenta as reuniões da igreja a fim de cultuar a Deus, e sim para satisfazer as suas necessidades. Nossas necessidades são satisfeitas nos cultos de adoração a Deus? Muitas delas sim, necessidades espirituais. Mas a essência do culto não é essa. A essência do culto é adorarmos e nos submetermos a Deus. Veja que interessante. Dentro desse contexto falamos muito a respeito de fé. O que é fé? Imagine que a minha mãe está em estado grave, num hospital, numa UTI, e eu falo com Deus assim: Senhor, cure a minha mãe. E aí eu tenho certeza que Deus vai curar minha mãe. Certeza. Isso é fé? Não. O que é fé? Senhor, cure a minha mãe. É o que eu desejo. Mas se o Senhor curar ou não, eu continuo fiel. Isso é fé. Abraão foi conhecido como o pai da fé, diz a irmã White, porque ele era obediente. Ele era submisso a Deus.
então nós recebemos bênçãos espirituais de Deus. Mas a essência da adoração é aquilo que nós fazemos em relação a Deus, em relação a quem Ele é e quem nós somos. Antropocentrismo, temos que ter muito cuidado com isso. Outro elemento da música, sensualidade e romantismo. Será que tem música romântica na igreja? Sensual? Veja que interessante. Preste atenção nessa música e veja se ela não tem um toque de sensualidade. Eu estou falando não apenas do instrumental em si, mas da própria voz da cantora. Preste atenção. Soprado. Preste atenção agora. Viu? Sensualidade. Ok, deu para entender. Músicas cantadas cheias de soprinhos, cheio de escorregadinhas. Essa moça, em determinado momento, ela dá uma leve gemida na música. Música sensual, música romântica. Nós vimos um exemplo agora há pouco e eu vou mostrar mais um. Preste atenção nessa música e mais uma vez eu apelo. Pensem. Percebam a letra. Pensem no que vocês estão ouvindo. Ao despertar, eu sei que estás ali. O teu amor abraça o meu ser. Teu jeito carinhoso me emociona. O que eu fiz pra merecer tanto amor? Pensaram? Refletiram nas palavras? Ao despertar, eu sei que estás aqui, o seu amor abraça o meu ser, teu jeito carinhoso me emociona. O que eu fiz para merecer tanto amor? Me diga uma coisa. Tá claro para vocês que essa é uma música para Deus e não uma música de casamento? E não uma música para um marido, para um namorado? Ficou claro isso para nós? Absolutamente não ficou claro. Agora tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, por que essa forma de cantar, cheio de soprinhos, cheio de escorregadinhas? Existe uma razão para isso. Agora, é importante nós ressaltarmos o seguinte. Quer dizer que o cantor da igreja, quando faz algo desse tipo, ele está com isso em mente? É isso que ele quer? Não. Muitas vezes ele nem sabe o efeito que está causando. Mas ele copia algo que ele viu, que acha interessante, sem saber o efeito que isso causa. Duas coisas. Primeiro, por que essas sopradinhas, escorregadinhas? E por que músicas dúbias? Que podem ser cantadas tanto para Deus, quanto para um cônjuge, para um namorado, uma namorada. Existem razões. Primeiro, por que o soprinho? Olha que interessante que diz Charles Brown no livro A Arte do Rock and Roll. Ao deixar sua voz mais suave em certos trechos, Elvis Presley conseguia criar um efeito pessoal que deixava as mulheres na plateia sentirem que ele estava cantando diretamente para elas. Na voz daquela primeira moça, vocês conseguem perceber uma sensação como se ela estivesse cantando aqui no ouvido? Sussurradinho? Essa é a intenção. Não estou dizendo que as pessoas fazem com esse objetivo, mas foi criado para isso. Os músicos do mundo fazem com esse objetivo, de causar essa sensação de sensualidade. Agora veja que interessante isso daqui. Charles Anderson, no seu livro Como Cantar por Dinheiro, ele diz assim: escorregadas vocais é uma prática comum para produzir um efeito swing, sensual, um efeito de sensualidade. Escorregadas vocais. Agora veja esse texto no livro O Erótico versus o Espiritual. Muitas das músicas de adoração entoadas em alguns cultos têm mais indícios de romance do que da obra do Espírito Santo. Cristo é cortejado com uma familiaridade que revela completa ignorância a respeito de quem Ele é. Tal adoração não é a intimidade reverente do verdadeiro adorador, e sim uma familiaridade impúdica, ou seja, sem pudor, de amantes carnais. Deus é nosso Pai, Deus não é nosso namoradinho. E temos que tratá-lo com o devido respeito. Isso é adoração. Tratá-lo com respeito, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Música sensual não agrada a Deus. Agora tem um outro detalhe, que eu chamei a atenção. Por que músicas dúbias? Que dá para interpretar dessa forma e dessa forma. Para Deus ou para um namorado? Simples. Olha só.
Grande parte das canções de artistas que querem agradar a todo mundo podem ser interpretadas de duas maneiras, de modo que eles ficam em condições de entrar tanto no mercado secular quanto no evangélico. Então, quando você produz uma música que é dúbia, que não está claro se é para Deus ou para o cônjuge, você consegue atingir dois mercados diferentes. E aí vai entrar numa outra questão que falaremos a seguir, que é a questão comercial. Veja o que diz o nosso documento da Conferência Geral da Comissão de Música, que foi aprovado em 1972 e repito, foi esquecido. Foi esquecido. Nós precisamos resgatar isso. Olha o que diz ali. Tratamento vocal. O estilo estridente comum ao rock. O estilo insinuante, sentimental, cheio de sopros ao jeito dos solistas de boate e outras distorções da voz humana devem ser terminantemente evitados. Está claro ou não está clara a orientação? Isso é a orientação da igreja, documento oficial da igreja. Outra característica da música que Deus não gosta: letras banais, letras inconsistentes, letra que não diz nada, letra que banaliza o evangelho e letra biblicamente incorreta. Será que tem isso hoje? Bastante. Quer ver só? Essa aqui é uma canção muito interessante de um americano e enquanto toca vai aparecer a tradução do que ele está cantando. Veja. Yeah, I was thinking the other day, what if cartoons got saved? They start singing praise in a whole new way. Yeah, yeah. Here's what I mean, listen real close. Fred and Wilma Flintstone sing Yabba Dabba Hallelujah. Scooby-Doo and Shaggy, Scooby-Dooby-Doo-ya. And the Jetsons dog named Astro. E aí? Isso é uma música de adoração a Deus? Me diga uma coisa. Cristo veio morrer por desenhos animados? Existiria essa possibilidade? Alguém poderia dizer, não, Leandro, você está exagerando. Essa música é para um público diferenciado. Qual que é o público dessa música aqui? Crianças. E para criança, então, vale tudo? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Ensina o caminho certo, ela vai andar. Ensina o errado. É o que o texto diz, não é? Ela vai andar, não vai se desviar. Agora, quando é que se aprende a reverência e a verdadeira adoração a Deus? Ah, é na infância? Não. É no ventre ainda. Irmão White fala muito a respeito das influências pré-natais, antes do nascimento. Então, se eu quero que meu filho seja um cristão fiel, verdadeiro, reverente, que tem respeito pela pessoa de Cristo, pelo Todo-Poderoso Deus, eu preciso ensiná-lo desde pequeno. Agora veja esse vídeo aqui. Esse vídeo faz parte de um DVD para instruir as nossas crianças. E veja que interessante o que acontece aqui. Lá no Sinai, ele escreveu com a própria mão. E os mandamentos escritos estão nas tábuas do coração. São eles. Vocês viram a imagem? Moisés, lá no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, dançando, requebrando, todo alegre, contente. Eu pergunto uma coisa, se isso tivesse acontecido verdadeiramente, qual seria o resultado na vida de Moisés? Agora pense o seguinte, Moisés foi ao monte, foi lá, fez aquela farra toda, segundo esse vídeo mostra. E aí quando ele desceu, e ele encontrou o povo fazendo o quê? Uma festa lá, em volta do bezerro de ouro. E aí ele vai e repreende Arão, repreende o povo, e eu imagino o povo respondendo, você está brigando com a gente por quê? Você estava lá em cima fazendo a mesma coisa? Sim ou não? Então, entenda uma coisa, como eu vou querer que uma criança se torne um membro de igreja, reverente, com respeito com as coisas de Deus, se ela foi educada dessa forma? Dessa forma. Então precisamos estar atentos. As crianças devem seguir os mesmos princípios que nós. Um dia um pai me perguntou, Leandro, mas o que eu vou apresentar de música para o meu filho? E eu disse a ele, os princípios são os mesmos, para as crianças e para os adultos. As crianças têm que ser ensinadas desde pequenas. Agora, você quer um diferencial?
use música mais simples, que ela possa entender a mensagem de uma forma mais simples. Não precisa de música mais agitada, mais balançada. Música simples. Precisamos ensinar reverência às crianças desde pequenas. Outra música que vem falando a respeito de... dentro desse contexto, né, que estamos analisando a respeito das letras vãs, banais e muitas delas inconsistentes com a Bíblia, está essa música aqui chamada Jerusalém, e eu vou enfatizar o que eu já disse algumas vezes. Não estamos falando de pessoas, estamos analisando música. Então, ouça essa música, veja a letra e pense. Veja se essa letra tem algo inconsistente com a palavra de Deus. Preste atenção. Eu quero subir, não ficar aqui, pois eu sei que muitos vão passar por tribulações. Alguém identificou algo nessa letra que não está em harmonia com o que diz a palavra de Deus? Veja, eu quero subir, não quero ficar aqui, pois eu sei que muitos vão passar por tribulações. Espera aí. Quantos irão para o céu sem passar por tribulações? Ninguém. Todos passaremos por tribulações antes de Cristo nos buscar. Então, que ideia que apresenta essa letra? Alguém que quer subir antes das tribulações. Ou seja, é uma letra que não tem embasamento bíblico. Aparentemente, doutrina do arrebatamento secreto? Aparentemente, sim. Agora, não estou dizendo que o compositor, o intérprete, ele tinha más intenções, querem divulgar heresias. Não, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é o seguinte: nós não estamos pensando no que estamos fazendo, no que estamos escrevendo. Veja que interessante o que o documento oficial da igreja diz a respeito da mensagem da música. Deve ter uma letra com valor literário e teológico consistente. Não usa letras levianas, vagas e sentimentais que apelam somente às emoções ou que não contêm nenhuma mensagem. Veja que exortação importante de Tim Fisher. Tanto pastores quanto congregações precisam batalhar ativamente pela pureza doutrinária na letra, na pregação e na música. E a palavra de Deus reforça essa ideia quando diz assim: cantai louvores com inteligência. E tem um texto muito conhecido do apóstolo Paulo que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E alguém para por aí e diz assim: apresentar o meu corpo em sacrifício a Deus. Como é que eu apresento o corpo? Eu vou dançar, eu vou pular, eu estou apresentando o meu corpo em sacrifício a Deus. Mas se nós perguntássemos para Paulo, o que é apresentar o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável? Ele responderia: é o vosso culto racional. É assim que se apresenta o corpo a Deus, culto racional. Outra característica na música, o elemento que Deus não gosta é o egocentrismo. Veja, quantos empregam esse dom para exaltar o eu, em vez de usá-lo para glorificar a Deus? O documento oficial da igreja, Filosofia Adventista em relação à música, diz assim: em relação ao músico, ele precisa construir em todas as suas atividades a visão de ministro e não de artista. Não destaca sua imagem pessoal, mas a mensagem que necessita transmitir. Interessante que há muito tempo atrás a irmã White escreveu uma carta a um diretor de música. E nessa carta ela diz assim: o amor ao louvor tem sido o principal incentivo de sua vida. Esta é uma pobre motivação para um cristão. Você gosta de ser mimado e louvado como uma criança. Precisa lutar muito contra a sua própria natureza. E eu pergunto, quantos de nós gostaríamos que a irmã White estivesse viva hoje para escrever uma carta para nós, dizendo aquilo em que nós precisamos mudar e melhorar? Acho que todos diriam: eu gostaria de receber essa carta dela. Pois bem, as cartas não estão aí? Eu me vejo em muitas delas. Então, vamos pegar essas cartas, vamos estudar essas cartas. O nosso objetivo, ao trabalhar para o Mestre, deve ser que seu nome seja glorificado. Os que labutam para obter aplausos não são aprovados por Deus. E agora tem uma mensagem muito séria. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da nossa igreja. No entanto, estas coisas tomaram o lugar que deveria ser dado a Deus. Vocês conseguem enxergar isso no dia a dia das igrejas? A música tem tomado o lugar que deveria ser dado a Deus? Dan Lucarini diz em seu livro o seguinte: tenho que admitir que ser um líder da música cristã contemporânea fazia um enorme bem ao meu ego. O respeito e a adoração dispensados a mim eram parecidos com o tratamento dado às estrelas de rock.
gritos, autógrafos, aplausos, muito parecidos. E ele continua dizendo, no entanto, eu estava cego para isso. Por quê? Porque a satisfação pessoal estava empacotada em uma embalagem de formato cristão aceitável. Não, é religião, é Cristo, é Deus, não tem problema nenhum. Gritos, aplausos, autógrafos, etc. Problema nenhum. Egocentrismo. Nós somos servos. Nós, músicos, somos servos da igreja. Estamos aqui para servir a igreja e não para sermos servidos por ela. Temos que estar disponíveis para a igreja sempre que a igreja necessitar e não quando acharmos que é conveniente para nós. Outra característica da música que Deus não gosta é o louvor show, entretenimento, o comércio. Veja o que o irmão White diz a respeito à exibição extraordinária que às vezes fazeis. Aumenta despesas desnecessárias que não podemos exigir sejam pagas pelos irmãos. Tenho que vos dizer que o Senhor não apoia esses métodos. Despesas desnecessárias. Muita despesa para um evento de meia hora. Muito dinheiro gasto para um grande show. Agora veja que interessante. Existem alguns grupos e cantores, dentro desse aspecto do louvor show, entretenimento, do comércio, que estipulam condições para irem até as igrejas cantar. Uma delas, eu vou até a sua igreja cantar, porém, você precisa me pagar uma determinada quantia em dinheiro. Ah, é uma ajuda de custo? Né? Ajuda de custo, normal, não tem problema nenhum. Não. Ajuda de custo e, além disso, uma taxazinha, uma taxa do meu ministério, uma coisinha que eu cobro. Outra coisa, exigem venda antecipada de uma quantidade mínima de CDs. Eu vou mandar 100 CDs para a sua igreja. Se vender, nós vamos. Se não vender, nós não vamos. Isso eu já vi. Terceiro, auditório com quantidade mínima de ouvintes. Eu vou com 300 pessoas no auditório. 299, nós não vamos. E aí um dia eu questionei essas questões. Pagar? Espera aí, eu deveria pagar para fazer isso. E não que as pessoas me paguem para fazer. Porque o preço que Cristo pagou lá na cruz foi enorme. Então, eu deveria estar pagando para fazer esse trabalho de ir às igrejas. Outro detalhe interessante. Uma pessoa conversando comigo disse assim, mas Leandro, você tem que entender algumas coisas. Por exemplo, a gente exige um auditório mínimo, porque imagina aquela sonoplastia toda. Sons, aparelhos, instrumentos, equalização. É um trabalhão. Imagina só você ter todo esse trabalho para 5, 6 pessoas presentes. E eu disse assim à pessoa, ainda bem que Jesus não pensa assim. Porque olha o trabalho que ele teve. De deixar o céu, a sua glória, deixar tudo lá e vir aqui morrer. E ele teria morrido se fosse só por mim. Por uma pessoa. Então nós somos ministros, somos servos. Se for para montar toda aquela aparelhagem que realmente dá muito trabalho, para alcançar uma pessoa, façamos isso. Façamos isso. Pedro já havia advertido. Ele disse assim, também movidos por avareza farão comércio de vós. Contemplamos hoje o triste espetáculo de músicas supostamente cristãs que têm sido prostituídas com propósitos comerciais. Música que agrada ao Senhor é aquela que é oferecida por servos sinceros, humildes e dedicados que vão aonde Deus mandar, não por aqueles que estão tentando vender um pouco mais de CDs e de DVDs. E o documento oficial da igreja diz assim em relação ao músico. O músico adventista respeita o ambiente da igreja e as horas do sábado ao vender seus materiais. Não vejo problema em um músico vender seus materiais lá fora, desde que não faça isso nas horas do sábado, desde que não o promova nas horas do sábado, desde que não imponha a venda de CDs como requisito para aceitar ir à igreja cantar e ministrar o louvor. Temos que estar atentos a essas circunstâncias. Louvor comercial não agrada ao Senhor. Veja que interessante, acho que todo mundo conhece esse rapaz aqui, Michael Smith. Ele deu uma entrevista em que ele disse assim, eu sei que se eu for muito explícito acerca de meu cristianismo e falar sobre Jesus, não serei bem sucedido na música popular. Mas, puxa, eu não sou evangelista, eu sou um cantor. E, infelizmente, muitos de nós dentro da igreja nos consideramos cantores. E nós não somos meramente cantores, nós somos evangelistas, missionários que levam a mensagem de salvação através da música.
Spurgeon escreveu certa vez: o fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. O culto tem que ser mais animado, tem que ter mais alegria. Essa alegria, eu creio que será natural quando nós tivermos uma experiência com Cristo. E essa alegria será natural para nós. Agora veja que interessante esta citação. É profundamente lamentável que muitos autores da música cristã atual não saibam teologia suficiente para encher um dedal. Olha só. E além do mais, muitos deles pouco se preocupam sobre o conteúdo teológico do que escrevem. Eles estão interessados em vender o produto, em satisfazer o apetite de crentes superficiais, que sabem pouca doutrina e nem estão preocupados com isso. O que o escritor de música está procurando é por algo que divirta os seus ouvintes. E nós temos que ser diferentes. Nós temos que seguir um caminho diferente. Muita música cristã atual é vista primariamente como um meio de entretenimento e não de edificação. E a irmã White diz que exibição não é religião e nem santificação. Vamos voltar ao nosso documento oficial da Associação Geral. Veja o que diz lá. A apresentação. Toda apresentação de música sacra deve ter o objetivo supremo de exaltar a Cristo, em lugar de exaltar o músico ou prover entretenimento. Não é o nosso trabalho prover entretenimento. O nosso trabalho é levar as pessoas a adorarem a Deus. Dario Pires de Araújo, em seu livro Música, Adventismo e Eternidade, escreveu: quantos compositores da igreja, especialmente em setores diretivos, estão mergulhados exatamente no tipo mais deficiente de música, vibrando com o sucesso barato entre as indefesas vítimas da falta de cultura, explorando-as em vez de educá-las. Quem é o nosso modelo? O nosso trabalho na igreja, quem é o nosso modelo maior? Cristo, nosso modelo perfeito. Como é que ele agia? Olha só como é que ele agia. Jesus era um silencioso e abnegado obreiro. Não buscava fama, riquezas ou aplausos, nem consultava a própria comodidade e prazer. Jesus Cristo ia onde ele precisava ir. Não consultava, isso é cômodo para mim? Isso é tranquilo para mim? Não. Vai exigir um sacrifício da minha parte? Eu vou. E o maior sacrifício de todos, ele foi até a cruz. E por isso nós hoje, os seus discípulos, seus seguidores, devemos trilhar os seus caminhos. E não medir esforços para levarmos o Evangelho aonde quer que seja necessário. Seja em grandes auditórios ou em pequeninas igrejas. O outro elemento da música que Deus não gosta. Predominância de ritmo. Me diga uma coisa, é errado música com ritmo? Toda música tem ritmo. Agora, qual o problema? Não é o ritmo, mas quando damos ênfase ao ritmo. Pense no seguinte, pense nos elementos básicos da música, melodia, harmonia e ritmo. Satanás conseguiu trazer uma contrafação em cada um desses itens, mas ele entendia uma coisa. O ritmo é aquilo que apela mais ao nosso corpo, mas ele entende que o nosso culto a Deus tem que ser na mente, racional. Então, dentro dos três elementos, qual seria o que Satanás iria trabalhar mais? Iria dar maior ênfase? Seria no ritmo. Porque o ritmo vai dar uma ênfase maior ao corpo e menor à mente. Agora veja que interessante. Como é que a gente identifica que uma música é samba, é pagode? Como é que a gente identifica isso? O que muda na música? É o ritmo. E nós vamos ver um exemplo simples aqui agora. Um rapaz vai tocar o violão, ele vai usar o mesmo acorde e só vai mudar o ritmo, a forma como ele toca o ritmo da música. Vamos ver. É através do ritmo que a gente consegue distinguir um estilo musical. Quer ver uma coisa? Olha só o que eu posso tirar dentro de um único acorde com várias probabilidades rítmicas. Eu tenho aqui propriedades rítmicas de rock, ou eu tenho aqui um rock mais swingado, eu tenho um reggae,
Eu tenho aqui um baião. Ou eu tenho um sambinha. Esse é o poder do ritmo, né? Ele é muito importante. Perceberam então? Ele usou o mesmo acorde e só mudou o ritmo. Então é isso que identifica os estilos musicais, o ritmo. E Satanás tem a intenção de mexer no ritmo e enfatizar o ritmo. Nós vamos começar a entender por quê que ele tem essa intenção. Veja o que diz o documento da Conferência Geral. Os jovens tendem a identificar-se intimamente com a música jovem contemporânea. O desejo de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo, onde ela se encontra, leva às vezes ao emprego de estilos musicais questionáveis. Em todos esses estilos, o elemento que traz maiores problemas é o ritmo ou a batida. Esse documento oficial da igreja. Veja que interessante que essas terapeutas escreveram. É através de nossos corpos que primeiramente respondemos ao ritmo da música. Anthony Storm, psiquiatra inglês da Universidade de Oxford, escreveu: ritmo é enraizado no corpo, de uma maneira que não se aplica tão acometidamente à melodia e à harmonia. Dr. Hélio dos Santos Potin: o ritmo da música tem a capacidade de influenciar os ritmos do corpo. Joseph McHughes, professor de música da Universidade de Nova York, ele diz assim: o ritmo é o elemento da música mais estreitamente ligado ao movimento do corpo para a ação física. Então veja, o ritmo está enraizado no lado corporal. O nosso louvor, a adoração a Deus tem que ser mental. Então Satanás precisa que a música tenha cada vez maior ênfase no ritmo. Agora o que diz o documento da igreja? Filosofia adventista: as músicas que estimulem a dança ou que tenham no ritmo o elemento predominante estão no grupo das músicas impróprias. Isso é a instrução oficial da igreja. Ritmo predominante. Acentuar e acelerar o ritmo não seria uma forma de tornar nossos cultos mais vivos e animados? Vamos dar uma aceleradinha e a gente vai ficar mais alegre, mais animado? Veja só o que Tim Fisher escreveu sobre isso. A razão pela qual os nossos cultos públicos estão mortos é que nossa vida devocional particular está morta. O quebra-galho de digitar mais música com ritmo alterado em nossos cultos pode parecer resolver o problema, mas temos ignorado a doença que irá nos destruir a menos que busquemos a cura em Deus. Predominância de ritmo não é a música do céu. Mais um elemento: barulho, música barulhenta. A irmã White diz que mero ruído e gritos não são sinal de santificação ou da descida do Espírito Santo. O Senhor deseja manter em seu serviço ordem e disciplina, não agitação e confusão. Quando os crentes falam a verdade tal como é em Jesus, revelam uma calma, santa e judiciosa, não uma tempestade de confusão. Ela continua dizendo assim: pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Barulho, porém, não é música. O bom canto é como a música dos pássaros, dominado e melodioso. Agora veja que interessante esse comentário de Robert Jourdain no seu livro Música, Cérebro e Êxtase. Barulho excessivo foi usado durante séculos como instrumento de tortura. E a Convenção de Genebra, que criou vários tratados internacionais para reduzir os efeitos das guerras sobre a população civil, o proibiu. Proibiu o barulho para amenizar os efeitos da guerra, onde era usado como instrumento de tortura. Algumas orientações práticas e diretas. Se os músicos da igreja não têm comunhão diária com Deus, então não podem edificar a igreja, pois não estão ligados à fonte. E Cristo disse que sem mim, nada podeis fazer. A música é aceitável, só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado e santificado. Eu não sei se você já ouviu uma expressão assim: eu sou levita. Eu sou um levita. A gente ouve muito por aí. Agora, o que era um levita? Veja que interessante como que era o voto dos levitas do Ministério da Música lá no tempo do povo de Israel. Olha o que diz a palavra de Deus. E os cantores, todos que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, todos que tinham conhecimento e entendimento, fizeram um juramento de que andariam na lei de Deus e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor e os seus juízos e os seus estatutos. Olha aí. É um levita? Isso aqui é um levita. É assim que se portavam os levitas lá do passado.
da área de música do templo. O documento Filosofia Adventista em relação à música diz assim em relação ao músico: o músico adventista deve cultivar uma vida devocional à altura de um cristão autêntico, baseado na prática regular da oração e da leitura da Bíblia, porque Cristo disse, e eu repito, sem mim, nada podeis fazer. E nós precisamos edificar a igreja, e para isso precisamos estar ligados à fonte. Se a escolha da música está baseada na cultura, na tradição, no gosto pessoal ou no que agrada as pessoas, então é dirigida à criatura e não ao Criador. A cultura é fruto da criatura. O princípio é do Criador. Quando a cultura se sobrepõe ao princípio, adoramos a criatura e não o Criador. Deus aceita a cultura? Sim. Até o limite que ela não extrapole e não fira os princípios. Pense no seguinte: se você conhece uma tribo de canibais e eles têm uma dieta, certo? Quando o evangelho atinge essas pessoas, como você espera que seja a dieta deles? A mesma? Porque é da cultura deles. A mesma coisa em relação à música. Você tem uma dieta musical. Quando você conhece o evangelho, como você espera que seja a sua dieta? Transformada. Porque a igreja é um instrumento nas mãos de Deus para a transformação da cultura da terra e não para ser transformada por ela. Isso precisa ficar muito claro para nós. E o que o documento oficial da igreja diz a respeito? Em relação à música, diz assim: a música adventista não se deixa guiar apenas pelo gosto e experiência pessoal. Os hábitos e a cultura não são guias suficientes na escolha da música. Isso é a instrução oficial da igreja, que está aí já há bastante tempo. Veja essa outra aqui. Produções musicais da igreja. Diz assim: as músicas apresentadas nas rádios e TV de propriedade da igreja devem receber atenção especial e também refletir os valores apresentados neste documento. Elas possuem influência destacada, formam a cultura musical da igreja e se tornam uma referência musical da igreja para os ouvintes e telespectadores. Espera aí, aqui diz que forma a cultura musical da igreja. Muitas vezes, não é que uma cultura gera determinada música. Às vezes, um tipo de música forma determinada cultura. E nós precisamos estar atentos a isso. O documento da Associação Geral diz assim: a igreja e a associação locais devem esforçar-se para eliminar deficiências culturais. Porque a nossa cidade é lá no céu. A nossa cultura é celestial. É essa que nós precisamos buscar. Para esse fim, os elementos treinados em música devem liderar os ensaios e atividades musicais de modo a promover os sublimes ideais de adoração. Se a música é apresentada com orquestração excessiva, melismas excessivos, sussurros sensuais, induzindo a excitação, a vibração, a bater palmas, a balanços corporais, então ela é imprópria. Por quê? Já vimos que todo o serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência. Agora alguns me perguntam: Leandro, o que afinal é melisma? Que negócio é esse? Melisma. Eu não vou explicar, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ouvir parabéns para você de uma forma normal e depois com melisma. E vocês vão entender. Primeiro, parabéns para você normal. Parabéns para você. Ok? Uma música muito conhecida. Agora com melisma. Parabéns para você. Ficou claro, né? O que é um melisma. Agora veja um outro exemplo de música com melisma e eu vou reforçar o que eu já falei várias vezes. Vocês conhecem o cantor, mas nós não estamos analisando a pessoa, o caráter. Estamos analisando música. Preste atenção. Ele carregou a minha cruz. Vem Conseguiram captar? Veja, eu não estou dizendo que o melisma é um problema em si, mas ele pode ser usado de forma excessiva, o que tira a sua atenção da mensagem que está sendo transmitida e passa a sua atenção para o cantor, para a técnica vocal do cantor. Veja que interessante, Charles Anderson, no seu livro Como Cantar por Dinheiro, diz assim: o cantor treinado classicamente tem um respeito arraigado a qualquer melodia escrita e hesita em alterá-la. O swinger nato, aquele que busca a sensualidade na música, olha para a melodia escrita como simplesmente um ponto de partida conveniente para suas variações. Repito o que eu já falei. Não estou dizendo que as pessoas que usam o melisma excessivamente têm na mente eu quero tornar a música sensual. Muitos não sabem disso.
Mas esse é o efeito buscado pelos cantores lá do mundo. Agora veja que interessante. A música deixa de fazer sentido para os nossos cérebros quando contém muitos deslizamentos, com os sons a bambolearem para cima e para baixo, sem começos nem fim óbvios, para as notas individuais, não existe estrutura a ser entendida. E aí desvia completamente a atenção da mensagem para a técnica. Outra instrução simples e direta. Se os músicos têm um espírito de competição, então o ministério não terá efeito no sentido espiritual. Existe espírito de competição entre os músicos hoje? Bastante, bastante. Veja que interessante. Muitos querem fazer as coisas à sua maneira. Não concordam com deliberações e são impacientes sobre a liderança de alguém. Vem cá, meu amigo, você tem esse pensamento sobre música? O meu é diferente. Vamos deliberar, vamos conversar como cristãos, amigavelmente, vamos tentar chegar a um senso comum. É muito raro as pessoas se proporem a isso, a conversar. Não concordo com deliberações, não concordo, não quero nem conversar sobre isso. E são impacientes sob a liderança de alguém. Outra instrução, se um músico imita outro artista, incluindo um mundano, ou executa no estilo que não é próprio para o seu tipo de voz ou nível de habilidade, então a apresentação será artificial e, portanto, imprópria. Esse pastor batista escreveu o seguinte: animadores crentes professos copiam os maneirismos de seus similares seculares, balançando, gingando, gritando nos microfones e geralmente apresentando a si próprios como imitações baratas dos artistas ímpios. Outra instrução do Espírito e Profecia para nós: não contrateis musicistas descrentes se isto for possível evitar. Será que é possível evitar hoje? De repente lá atrás, como a igreja estava começando, era uma outra realidade, mas eu pergunto, hoje, nós precisamos de músicos não adventistas? Ou nós temos todos os talentos que precisamos para a obra do Senhor? Veja que interessante o que diz a palavra de Deus. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas? Antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem um serviço no meu santuário. Veja, a gente não entende o que é o trabalho de um ministro. Quando eu estou à frente dirigindo o louvor, eu estou cumprindo dois papéis. Eu estou representando o povo diante de Deus, representando Deus diante do povo. Como é que eu posso colocar nessa função tão sagrada e solene uma pessoa que não aceita a nossa fé? Que não professa, não acredita, não aceita a nossa fé. E interessante porque o documento oficial da igreja fala alguma coisa sobre isso. Quais são as características do músico? Entre elas, o músico deve ser batizado em harmonia com os princípios da igreja e membro ativo de uma igreja local. Os músicos que participam de nossas produções devem ser músicos adventistas, batizados e ativos em suas respectivas igrejas. Isso é a instrução oficial da igreja. Outra instrução: dinheiro não deve ser usado para contratar cantores. Veja que instruções claras e muito diretas. A irmã White fala mais adiante que o canto congregacional também tem uma beleza que não há, de repente, num canto de solo, de dueto, de trio. Veja que interessante essa instrução. O canto não deve ser sempre feito por uns poucos. O mais frequentemente possível, una-se toda a congregação. Então as igrejas ficam preocupadas, principalmente as pequenininhas. Não consegui alguém para cantar no sábado, o que eu faço? Canta com a congregação. O cantor não chegou, está dando a hora, ele não chega, não tem problema. Canta com a congregação. Deus ele não se opõe a um solo, um trio, um dueto, um quarteto, um conjunto, de forma nenhuma. Agora, qual seria a preferência dele? Você quer ver só? Vamos entrar na mente dele de novo, igual a gente fez anteriormente? Olha só. Imagina que hoje é o seu aniversário e você tem 10 filhos. Na hora do parabéns para você, o que você prefere? Todos os 10 filhos cantando juntos em sua homenagem, ou um filho cantando um belíssimo solo do parabéns para você? Você pode perguntar para qualquer pai, ele vai dizer: eu prefiro todos os meus filhos juntos, afinadinho ou desafinadinho, todos juntos cantando em minha homenagem. Deus se opõe a um solo, trio? Não, mas o que ele prefere? Todos os seus filhos cantando juntos para ele. Então nós precisamos valorizar mais o canto congregacional. Não precisamos nos preocupar, não tem mensagem musical especial, não vai ter solo, dueto. Não tem problema. Cante
com a congregação. Veja o que diz o documento da igreja. O envolvimento da igreja. O louvor congregacional não deve ser utilizado para preencher espaços vagos ou ocupar a congregação antes do início de alguma programação. Deve estar inserido dentro de qualquer culto ou programa. Em que momento? Em momento nobre, valorizando a sua importância. E o documento da Conferência Geral diz assim: que no culto haja maior participação da congregação e que os hinos sejam relacionados com o tema do sermão. Agora vem a pergunta: no louvor congregacional, quem deve sobressair? A congregação. Isso é evidente? Então pense comigo. Muitas vezes vemos por aí grupos de louvor, ok? Não há problema nenhum, um grupo de louvor, mas cantando num volume tão alto que você não escuta quem? A própria congregação. A pessoa que está cantando ao seu lado. Muitas vezes os instrumentos estão tão altos que você não escuta a própria congregação. E o louvor congregacional significa que tem que sobressair a congregação. Ela, é o momento dela. O ato de cantar é tanto uma adoração a Deus como o ato de pregar. Por isso deve ser levado a sério, tanto quanto é levado a sério a pregação. Para nós concluirmos, esse texto é de suma importância para nós refletirmos um pouco. Para a alma crente humilde, a casa de Deus na terra é como que a porta do céu. Os cânticos de louvor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender como considerar o lugar onde o Senhor se propõe encontrar-se com o seu povo. Estamos aqui no ensaio para o culto do céu. E precisamos treinar para isso. E aí alguém vem e me diz assim: Leandro, mas o show é importante para atrair as pessoas a Jesus. Precisamos desses elementos que atraem, que as pessoas gostam. Isso é importante para atrair as pessoas a Jesus. E eu pergunto assim: as pessoas são atraídas a Jesus ou ao show? Vamos refletir nisso? Pense num culto de quarta-feira à noite, normal. Culto de oração normal. Como é que estamos? Cheios ou vazios? Agora pense na mesma quarta-feira à noite. Participação de músicos famosos, grande evento, vou agravar a situação. Chovendo. E frio. Pergunto, como está a nossa igreja? Cheia. Outro, sábado à tarde, um culto J normal, com exposição da palavra de Deus, um debate de um tema espiritual e etc. Como está a igreja? Vazia. Agora, o mesmo JA, uma cantata com encenação, grandes cantores famosos, a igreja enche. Pense no acampamento que tem um custo, você tem que pagar. Todo mundo quer ir. Agora, e o trabalho missionário que é de graça? E que salva almas? Quantos querem ir? Muitos vão praticamente sozinhos. Então eu pergunto de novo, é a Jesus que estamos sendo atraídos? É a Jesus que estamos sendo atraídos? Ou estamos sendo atraídos ao método, ao show? E eu quero repetir o que eu disse anteriormente. Métodos mundanos atraem os que querem mundanismo. Métodos de Deus atraem os que querem transformação. O ministério de música na igreja é importante para Deus e exige tempo, sacrifício, responsabilidade e dedicação. Devemos fazer o nosso melhor para o Senhor e, como diz Davi, não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custaram nada. Nós precisamos trabalhar arduamente para fazermos o melhor para o Senhor em todas as nossas atividades. E eu quero encerrar com o mesmo texto que eu usei no bloco anterior, para ficar bem gravado. Aquele que não cumpre o seu dever pelo fato de este estar em conflito com as vontades pessoais, perderá finalmente a capacidade de discernir a verdade do erro. A pessoa se separa de Deus. Onde a verdade divina for desdenhada, a igreja será deixada em trevas. Ou somos cristãos decididos de todo o coração, ou não somos nada. Se as igrejas esperam ter poder, terão que fazer o quê? Pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. E esse é o meu desejo para nós, como indivíduos cristãos e como igreja, que possamos buscar as orientações divinas que estão expressas na sua palavra, no Espírito e Profecia, em nossos documentos oficiais, e colocarmos isso em prática, que possamos defender a nossa identidade, os nossos princípios. Nós nos veremos no próximo bloco, o último deles, e vamos falar um pouco a respeito do uso da bateria no louvor. Vamos trazer algumas informações a respeito deste assunto, algumas implicações envolvidas nisso, para que cada um de nós
possamos tomar a nossa decisão por nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.